Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas. Hoje não tem vitória. Hoje as vitórias foram confiscadas. Pois falaremos de pilotos que perderam as suas vitórias após a bandeirada. Aquele piloto que vence, beleza, comemora a vitória, mas depois acontece alguma coisa, punição e ele perde essa vitória. E os critérios são simples. Pegarei corridas em que o vencedor perdeu a vitória após a bandeirada, seja por punição de tempo ou desclassificação. Casos como o de Sebastian Vettel no GP do Canadá de 2019 não entrarão aqui, pois não foram após a bandeirada, ele já cruzou ela punido. Eu fico indignado, irritado e tal, mas ela não estará aqui, pois é só vitórias perdidas após a bandeirada. Ah, bom, então assim sim. O mesmo se aplica ao trágico GP da Itália de 78, onde Mario Andretti e Gilles Villeneuve foram punidos com 1 minuto no tempo final de prova por queimar a largada. Essa gente inventa cada coisa. Cara, 1 minuto por queimar a largada. E aí Niki Lauda venceu, mas eles já estavam punidos durante a corrida, então era só esperar cruzar. E é claro, é só a Fórmula 1 nesse vídeo, mesmo que em outras categorias aconteça de monte também. Posso esquecer de alguma mais antiga e tal, mas serão 6 no vídeo dessa segunda. Mas antes de fazer aquele merchanzinho básico da Paddock BR, que você já sabe como essa camiseta aqui é da Paddock BR, e para adquirir camisetas como essa, você vai no link que está no comentário fixado e usa o cupom Primeira Fila para 10% de desconto mais frete grátis para todo o Brasil. Lembrando, link no comentário fixado, usa o cupom bonitinho e faça a festa. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. A gente já começa com uma temporada caótica, a temporada do filme Rush, 1976, Lauda vs Hunt. E se trata da corrida de casa para James Hunt, o GP da Inglaterra em Brands Hatch. Mas antes na temporada ele já teve problemas. Isso pois no GP da Espanha em Jarama, quarta etapa do ano, James Hunt venceu, superou Lauda, porém foi desclassificado pois a sua McLaren estava 1,5 cm mais larga do que o permitido. Mais larga devido ao novo regulamento lançado no dia anterior à corrida. Depois a McLaren protestou e 2 meses depois conseguiu a vitória de volta. Porém isso não aconteceu no GP da Inglaterra, na real foi o inverso. James Hunt disputou a vitória contra Niki Lauda, tomou a liderança na metade final de prova após problemas do austríaco e venceu a corrida em casa para sonhar com o título. Porém, na largada dessa corrida aconteceu um acidente envolvendo James Hunt e Clay Regazzoni, que causou a interrupção de prova. Só que a primeira volta já tinha sido completada e o acidente foi na volta inicial. Teve uma confusão danada já na paralisação da corrida, se o Hunt poderia usar o carro reserva ou não, já que como a primeira volta foi completada, ele não poderia pegar outro carro. E não vai, a McLaren conseguiu consertar o carro do Hunt e ele voltou para a corrida. Depois da corrida, Ferrari, Tyrrell e Copersucar protestaram, primeiramente sobre o fato de que ele não tinha completado a primeira volta, que não deu em nada e Hunt seguiu com a vitória. Mas a Ferrari protestou de novo sobre o fato de que a McLaren estava mexendo no carro de Hunt antes da bandeira vermelha ser acionada, o que caracterizaria uma assistência externa não permitida. E num julgamento feito em setembro, sim, em setembro, e a corrida foi em julho, Hunt foi desclassificado e a vitória ficou com Niki Lauda, onde no fim serviu de nada, já que James Hunt foi campeão do mundo, mas ainda assim foi uma loucura. 1982 por si só foi uma temporada maluca, infelizmente trágica e com várias polêmicas. E uma delas aconteceu no GP do Brasil, a segunda etapa do ano em Jacarepaguá. Lá, Nelson Piquet, correndo em casa, fez uma corrida brilhante. Largou de sétimo, mas tomou a ponta após Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve controlou a corrida e venceu em Jacarepaguá. E aí era festa brasileira, festa no Rio de Janeiro, Nelson Piquet estava exausto, tanto que chega no pódio, Piquet simplesmente desmaia ali. Acho que tava calor, inclusive estourou champanhe sentado. Porém, a vitória não seria nem dele nem de Keke Rosberg, que foi o segundo. Ambos foram desclassificados após a corrida, pois os carros estavam abaixo do peso mínimo. Isso porque Brabham e Williams foram pegas com a boca na botija em relação ao reservatório de água que eles tinham. Esse reservatório esfriava os freios e ia esvaziando durante a corrida, onde após ela eles enchiam de água de novo para ficar dentro do peso mínimo. Isso não pode, é uma violação, portanto ambos foram desclassificados. Reprovado! E toda essa situação foi a gota d'água para o boicote e greve que aconteceria no GP seguinte. E sim, esse GP do Brasil teve relação direta com isso.
Agora vamos falar de um final de corrida talvez um dos mais caóticos e malucos da história da Fórmula 1. Em 85 se tinha uma medida absurda adotada em 84. Atenção, hein? Os carros só poderiam usar 220 litros de combustível na corrida. Sim, isso que parece normal hoje, naquela época era considerado absurdo. E assim, provas como o GP de San Marino em Imola, numa pista de alta, era sempre um drama na questão economia de combustível. E vimos isso em 85, onde Senna era o líder. Mas com 3 para o fim, a gasosa acabou. Stefano Johansson virou o líder, mas a gasosa também acabou. E Prost assumiu a ponta então. Fora outros que também tinham pane seca, como Piquet, Brundle, Mansell e Butsen. Prost cruzou a linha de chegada, mas logo após a bandeirada ele parou o carro. Já sabe, né? Já viu, né? O carro do Prost na hora da revisão foi pego 2 kg abaixo do peso mínimo permitido, ou seja, desclassificado. Assim, Hélio De Angelis venceu o GP de San Marino de 85, maluquice. No ano seguinte isso quase aconteceu, mas Prost venceu no fim das contas. E é isso, final maluco. Essa todo mundo conhece, GP do Japão de 1989. Uma das decisões mais polêmicas de todos os tempos. Foi roubado! Vocês sabem o roteiro, Senna precisaria vencer no Japão para seguir vivo na luta pelo título. Prost largou melhor que ele, era o líder, mas Senna chegou e isso aí aconteceu. Até aí, mais do mesmo aqui no canal, lance repetido 1000 vezes. Depois disso, Ayrton Senna foi empurrado pelos fiscais, voltou pela área de escape, trocou a asa dianteira, voltou atrás de Nannini, passou ele, venceu e adiou a decisão para Adelaide, certo? Certo? Bem, os comissários junto de Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, desclassificaram o brasileiro. Motivo? Ele voltou pela área de escape de forma ilegal, uma regra da época completamente estúpida. Eu quero saber quem é o pai dessa ideia. Ele deveria dar um 180 e voltar pela pista, que até o Piquet achou isso absurdo depois. The safe thing is, if you miss the chicane, the steward stop you. Alright. When have no traffic, let you go. If you have to turn around and go backwards against another car, that's much danger. O argumento de que ele não estaria completando a distância real de corrida. Vocês estão de sacanagem! Assim, ele foi desclassificado nesse GP e Alain Prost era tricampeão mundial. Depois, a McLaren tentou apelar e tal, mas nada feito. E com a batida de Senna na Austrália, nem teria como reverter o título a favor do brasileiro, uma pena. O ano de 94 segue os mesmos moldes de 82 nos seguintes quesitos. Foi emocionante, polêmica e trágico. E o principal personagem disso tudo se chama Michael Schumacher. O alemão já tinha sofrido um baque no GP da Inglaterra daquele ano, onde ele foi punido com stop and go por ter passado o Damon Hill 2 vezes na volta de apresentação. Punição bastante controversa. Mas o Schumacher decidiu pagar a punição após as 3 voltas permitidas, numa enrolação na Benetton. De início foi o segundo, mas depois foi desclassificado e banido em 2 corridas. Só que o papo aqui é o GP da Bélgica de 1994, onde o Schumacher passou o Rubinho na largada e venceu de ponta a ponta, tranquilo, suave. Mas claro, nada é tão fácil assim. Na corrida ele rodou na curva Campos e passou com a prancha de madeira do assoalho em cima da zebra. Essa prancha sofreu um desgaste nesse momento maior do que o permitido, e quando foram examinar, Schumacher estava desclassificado. Outra vez? Lembrando que essa prancha foi inserida durante 94. Com isso, Damon Hill, assim como Prost e De Angelis anteriormente, venceu a corrida sem liderar uma volta. E no fim, Schumacher foi campeão também com polêmica. Para finalizar o vídeo, um caso até que recente, mesmo que tenha acontecido há quase 16 anos. Lewis Hamilton no GP da Bélgica de 2008, no final simplesmente maluco. Aquela corrida começou com chuva, no início o Raikkonen passou o Massa e depois o Hamilton que rodou, e estava dominando a prova, até que a chuva voltou na parte final de corrida. Assim, Hamilton chegou voando no Kimi, e a primeira manobra que ele fez seria o centro de toda a polêmica. Na buzz stop, Hamilton passou o Raikkonen cortando a chicane, devolveu a posição
posição na reta, mas na curva seguinte passou o finlandês. E isso não é permitido e eu vou explicar. A regra diz que se tu corta caminho ou leva uma vantagem indevida, tu tem que devolver a posição e não pode ultrapassar até a curva seguinte. Mas Kevin devolveu a posição. Tem que devolver de forma completa, como aconteceu no GP do Japão de 2005 com o Alonso, que passou o clean cortando a chicane e devolveu a posição, e na mesma reta que ele devolveu a posição, ele passou o clean. O certo seria devolver a posição e passar na curva seguinte atrás dele. Como não devolveu de forma plena, ele teve que devolver a posição na volta seguinte. Depois foi uma loucura, ambos com pneus de seco, a chuva apertou, Raikkonen passou o Hamilton, depois rodou, bateu sozinho e Hamilton na teoria venceu. Mas após decisão dos comissários, Hamilton tomou 20 segundos de punição. Nossa! Perdeu a vitória e também o segundo lugar. Assim, Felipe Massa conquistou uma vitória vinda do céu. E sim, gente, é 20 segundos, pois na época só tinha drive-thru, stop and go e desclassificação. Não tinha punição de 5 ou 10 segundos. Assim, o mais leve seria 20 segundos, que é o equivalente ao drive-thru. Regras da época, né? E bem, essas foram 6 vezes que o piloto perdeu a vitória após a bandeirada. Quase todas, inclusive, polêmicas. Se faltou alguma, coloque aqui nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, de entrar no nosso Discord, de me seguir lá no Twitter, /x, @KevinNicolasP_F1, tudo na descrição. Valeu também aqui aos membros, cara, muito obrigado aí aos membros que ajudam este canal, cara, de forma espontânea e tal. Não precisa virar membro, se quiser virar, suave, e tem o botãozinho de seja membro aqui embaixo. Quem não quiser, tá tranquilo. Mande sugestões nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto. Lembre-se, PaulaBR, comentário fixado. É nóis, falou!